Buenas, meus amigos, nosso canal Projeto com a História. Olha eu aqui com meu amigo velho Pontalo. Tio Pontalo vai estar mais cabeludo que um urso, né, tio? Mas bueno, tirar aqui o palheiro para falar que fica muito feio com vocês. Essa nossa geração saúde não pode usar muito. Não fumem, sempre eu digo isso. Mas hoje nós vamos falar de um tema muito especial, gaúcho por demais. O maior general Maragato. Eu e o Pontalo velho. Mas não, vai ser só eu que vou falar dessa vez. Vamos me sentar lá na volta, tomar um banhozito, tratar os bichos primeiro, e aí nós demos uma proseada bem campeira. Eu e vocês, meus amigos. Porque aqui não se conta só a história da região, mas se conta também histórias que são do nosso Rio Grande Velho. Os olhos velho miúdo, né, tchê? Falando assim, com os olhos quase fechados, igual no oriental. Mas olha, já aviso vocês de antemão, meus amigos, que se tu não tem paciência, nem assiste esse episódio, porque esse vai ser um episódio, velho, mais comprido que Esperança de Pobre. Coisa assim, ó, de 3, 4 horas de episódio. Então se tu não te agrada muito o episódio comprido, é melhor tu não assistir. Mas se tu gosta de saber um pouco da história do nosso estado, tu vai estar no lugar certo, porque eu vou falar da Revolução Federalista também. Onde é que estavam envolvidos os Maragato de um lado, os Pica-Pau de outro, né? E é claro, contar um pouquinho de causos. Chegando aqui no galpão para largar o meu cavalo velho para o potreiro das casas. Conto com você, só para lembrar. Prepara o teu mate então, porque vai ser cumprido o nosso episódio de hoje. Baita abraço e espero vocês daqui a pouquinho. Chalanga na cintura para apertar, revolver faca. E a prateada para mostrar o tempo das degolas. Tem porqueira. Buenas, meus amigos. Logo depois de tratar os bichos ali fora, soltar o Maragato no potreiro, melhor o Pontalo, nós vamos hoje falar sobre o maior general Maragato. Mas já te aviso de antemão, como eu fiz aquele aviso ali. Se tu não tá preparado, eu não tenho tempo, então nem adianta tu ficar assistindo este episódio, porque vai dar umas 5, 6 horas de episódio. Pois aqui tu vai sair preparado e formado em Revolução Federalista e saber quem é que foi o maior general Maragato. E quem foi o maior general Maragato? Gumersindo Saraiva, ou Gumersindo Saravia, como era chamado no Uruguai. Mas, bueno, se tu fala em Revolução Federalista, tu vai ter uma gama de livros, de artigos, de filmes, mais de 50 livros, mais de uma dezena de filmes, mas uma centena de artigos de faculdade, que estarão alguns disponíveis aqui nos detalhes do vídeo. E claro, isso aí é um presente meu para vocês, por isso que eu vou pedir para te inscrever, para tu dar o teu like, para tu compartilhar esse vídeo e também fazer teus comentários, que eu fico muito faceiro em trocar uma ideia contigo, em dividir e compartilhar o conhecimento de histórias não contadas na escola. Voltando agora aqui ao nosso assunto, para tu falar sobre Revolução Federalista, tu tem que falar de Gumersindo Saraiva. Se tu fala de Gumersindo Saraiva, tu tem que falar da Revolução Federalista. Então eu vou fazer um aparato, assim, um geralzão do que foi a Revolução Federalista. Mais ou menos, já há praticamente 130 anos quase após seu início, e que ela aconteceu, que foi a duração de 31 meses, e até hoje ela é vista de uma forma muito nebulosa. Por grande parte do século XX ele ficou escondido no meio dos armários da memória por ser uma guerra muito violenta, uma guerra em que mostrou o nosso lado bárbaro que nós já tínhamos há muitos anos, dos habitantes do Brasil meridional, dos habitantes da América Latina, dos países latinos. Mas não se pode deixar isso de lado porque faz parte da formação do nosso Estado. Bueno, a Revolução Federalista, na minha perspectiva histórica, e o que eu procurei pesquisar, ela teve duas fontes, dois auxílios importantes. Que foram o primeiro auxílio, um livro escrito logo depois que ela acabou, em 1897, esse livro está disponível também aqui para download, essas palavras meio modernas, né, tchê? E era de um cara muito gaúcho até no nome, né? Epaminondas com PH, Vila Balda.
É um livro que é intitulado A Revolução Federalista no Rio Grande do Sul de 1897. Ele está em modo original aqui para tu ler mais de 400 páginas. Bem interessante o livro porque é uma visão contemporânea daquele período. E o outro é algo assim, um clássico da Revolução Federalista, que é Voluntários do Martírio, do médico baiano Ângelo Dourado. Só esse médico daria um episódio à parte, pois é uma figura muito diferente das figuras que aqui envolvem as nossas guerras de fronteira. Ele viu em primeira mão toda a movimentação da famosa coluna de Gumersindo Saraiva, que vai ser também um dos pontos importantes nossos aqui. Foi escrito em 1896. Então, para vocês terem uma ideia, foram duas obras contemporâneas daquele período. E é claro que tu fala em Revolução Federalista, tu fala em duas visões de mundo. A visão dos castilistas, governistas, e a visão dos federalistas gasparistas. Mas eu não vou citar o nome desses dois graúdos, que é Gaspar Silveira Martins e Júlio de Castilhos. Estes aí, não vou abordar eles aqui porque são visões muito metódicas, visões muito de um ponto de vista que não são práticas. Como foi o caso de Gumersindo Saraiva, uma visão prática, uma visão gaúcha, uma visão dos caudilhos, que é uma palavra muito interessante em falar caudilho. Daqui tu vai sair conhecedor de toda a volta. E é claro, um pouco de conhecimento que eu tenho sobre o assunto, não é lá essas grandes coisas, pois eu fiz uma pesquisa gigantesca para chegar aqui a esse episódio, e mesmo assim o episódio vai durar umas 20 horas. Estou aumentando as horas do episódio aqui porque eu gosto de enrolar, né? Isso aí é uma coisa muito complicada para quem é professor de história. Mas enfim, a visão do caudilho em si, para deixar bem registrado aqui, ela é uma visão de um poder muito maior do que o poder do coronel. O poder do coronel ele é centralizado e localizado dentro da nossa República Velha. Já o poder do caudilho, ele extrapola as fronteiras, inclusive de países, essas fronteiras. A influência e o poder dele é gigantesco em relação ao seu nome. José Artigas, San Martín, Simão Bolívar. Nós temos aqui Antônio Neto na Revolução de 1835. Nós temos posterior Manuel Luiz Osório, General Osório na Guerra do Paraguai. Nós temos Gumersindo Saraiva. Nós temos toda essa herança de caudilhos que mistura Uruguai, Argentina e Brasil, principalmente a parte sul do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. E Gumersindo Saraiva se insere nesse meio e nesse contexto. De acordo com Epaminondas, o EPH, Epaminondas Vilavalda, a Revolução Federalista é dividida em 3 fases, ou seja, sua primeira fase, não se apegando muito a datas, ela aconteceu quando, no dia 2 de fevereiro de 1895, Gumersindo Saraiva, juntamente com Vasco Alves, invadiram o Rio Grande do Sul por Jaguarão, com 400 homens, e atacaram as forças da fronteira, que eram legalistas castilistas. Ou seja, tu tens de um lado os maragatos, que é um apelido pejorativo, e eles pegaram como força, pois já temos também aqui definição do que é maragato, do que é chimango, e do outro lado nós temos os pica-paus ou castilistas, que seriam os defensores do governo de Júlio de Castilhos. Partindo desse princípio, a primeira fase dela se desenvolve no ano de 1893, aproximadamente por 5, 6 meses no ano de 1893, até agosto, de fevereiro a agosto de 1893. Logo que eles conseguem uma certa vantagem e conseguem um certo destaque nas suas táticas de guerrilha, e também as famigeradas degolas, que é o finalzinho desse programa aqui de áudio, televisão gravado, eu vou falar para vocês um pouquinho de degolas, porque já foram também bastante colocadas no nosso canal aqui. Eles acabam não dando certo, certas táticas de guerrilha, e se exilam novamente no Uruguai. Por exemplo, não dava muito certo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, eles pularam a fronteira e se exilavam no Uruguai. A segunda fase, propriamente dita, é a fase que nós vamos ver aqui, que vai de 10 de agosto de 1893 até 10 de agosto de 1894, que foi um dia fatídico.
para os federalistas. Esse período foi o qual Gumersindo Saraiva, juntamente com Torquato Severo, juntamente com Juca Tigre, com o seu irmão Aparício Saraiva, el general de dos pátrias, que nós temos até uma estátua dele na Praça da Paz, que divide Livramento e Rivera, bem no extremo sul, aqui na região da fronteira do nosso Brasil com o Uruguai, ao qual é um general que teve grande destaque dentro do Uruguai. Eles participavam do Partido Blanco. Eu estou usando o lenço vermelho, mas não quer nada dizer com os lenços que os maragatos federalistas utilizavam. E eram também muito escorraçados pelos governistas, até mesmo porque grande origem deles era do Uruguai. Sendo do Uruguai, os brasileiros acreditavam que não era uma revolução propriamente brasileira, e sim uma invasão brasileira. Por isso que a proposta trazida aqui no vídeo sempre é esta colocada no início. Duas visões de mundo. Tu não vai pegar uma obra da época, ou uma obra que remete àquela época, ao qual ela vai ser isenta de lado ou partido. Ela vai sempre defender ou os castilhistas ou os federalistas. Não existe isso. Mas, bueno, seguindo o baile, a terceira fase vai de abril até junho de 1895, mas já remete a poucos movimentos bélicos ali. Inclusive, deixando para vocês aqui também outro vocabulário muito gauchesco que eu falo bastante, que é batalha, combate, escaramuça. Uma batalha, ela envolve, digamos, 2 ou 3 forças do exército, marinha e aeronáutica, se existisse na época. Ou seja, se tu pega o exército da infantaria, que é os homens a pé, e da cavalaria, que são os homens a cavalo, e tu coloca eles em confronto, vai ser uma batalha, vai ser duas formas de regimentos que vão se enfrentar. O combate geralmente é feito ambos a pé, mas aqui no Rio Grande do Sul eram muito feitos na cavalaria, e a escaramuça seria o quê? Um contato rápido ali entre 2 ou 3 indivíduos, ou 10 ou 15 indivíduos de lados opostos. Já deixando tudo bem preparado aqui para quando houver esse tipo de detalhes ou conversas, tu saber diferenciar uma ou outra. Seguindo ao baile, Gumersindo Saraiva, isto aqui não é uma biografia, claro, ele nasceu em Arroio Grande, portanto ele era brasileiro. Posteriormente ele fixou residência em Santa Vitória do Palmar, na estância histórica, que talvez exista até hoje. Um dia, de repente, se nós estivermos bem da Plata, nós iremos visitar lá, que é a estância Curral de Arroios. Justamente há uns anos atrás eu tive o prazer de ir ver onde ele estava sepultado, no cemitério civil de Santa Vitória, bem grande, escrito assim em cima, cemitério civil, que diferenciava dos cemitérios militares. É bem interessante essa palavra, que se tudo der certo, talvez nós até iremos dar uma volteada por este Rio Grande Velho, gaúcho. E posteriormente ele acabou se envolvendo nessas guerras do seu país de segunda opção, que era o Uruguai, onde ele fazia parte dos brancos, por isso o lenço sempre branco, se tu olhar alguma imagem histórica do Gumersindo Saraiva, e posteriormente ao lado de Gaspar Silveira Martins. Mas, voltando à Revolução, limpando aqui um pouco a garganta, né, tio? Tomando meu mate. A Revolução Federalista, ela é vista também meio que confusa. É uma visão de mundo em um embate de forças, onde nós temos de um lado deste mundo um Brasil que era monárquico, um Brasil agrário e um Brasil totalmente rural. Ou seja, do outro lado da moeda tu teria um Brasil urbano, um Brasil republicano e um Brasil industrial. Mas forçando muito nessa parte do industrial, porque as nossas indústrias eram meio que coisas primitivas. É esse confronto de mundos e de ideias que elas vão chegar ao seu ápice nesses 31 meses de confrontos, que englobaram os 4 estados da região centro-sul do Brasil. Englobaram Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e uma parte de São Paulo também. Porque se Gumersindo chegasse até o Rio de Janeiro,
Ele ia juntar a revolta daqui dos federalistas com a revolta da Armada, que era uma revolta que tu estuda na escola e que também fazia parte desse movimento contra o tio Flor. E o tio Flor era o Floriano Peixoto, né? Um dos presidentes da República das Espadas, um dos caras que tu também estuda na escola, mas deveria estudar muito mais a fundo, porque esse cara era muito desgraçado. Enfim, desculpem aqui se tivermos algum parente do tio Flor aí observando. Mas, bueno, seguindo o baile. Gumersindo Saraiva parte na segunda fase da Revolução de Jaguarão, passa por Bagé, de Bagé ele sobe até Santa Maria, de Santa Maria ele entra o estado de Santa Catarina com sua coluna revolucionária. Uma coluna revolucionária é um grupo de soldados em marcha. Deve ajeitar aqui na bancada, né, tia? E essa coluna revolucionária tem o seu destino final, seria a capital do Império, do melhor, da República, que era o Rio de Janeiro. Mas ela ficou estacionada e chegou até o Paraná. Isto é, falando aqui de uma forma como Ângelo Dourado comentou, que é o autor de Voluntários do Martírio, falando como autores também, como Epaminondas Villavalda, ou então outros que estudaram o período, historiadores, autores renomados, dizem que 36 anos antes ele ia atar os seus cavalos no obelisco. 36 anos antes do Getúlio Vargas. 36 anos antes ele fez uma das maiores façanhas militares da história da América do Sul, que foi andar por mais de 3.000 quilômetros. Ele saiu do Rio Grande do Sul com 5.000 homens, retornou com 1.500, mas ele empreendeu mais de 27 batalhas e combates. Ele passou por mais de 50 cidades e tem esse ponto que se formou a lenda antes do homem morrer, que seja, principalmente nas suas táticas de guerra e principalmente na sua forma de tratar o inimigo. Isso tudo que foi visto sobre o Gumersindo Saraiva está sendo revisto. Também aqueles que o ajudaram, os que negociaram com ele, estão sendo revistos na história do Brasil, pois eram acusados como inimigos da República nascente no nosso país. Um detalhe em si, quando eles chegavam nas cidades que não ofereciam resistência, porque os seus chefes locais faziam uma negociação com eles. Pô, tu tem uma cidade que tem 500 habitantes, na época, um povoado, e chega uma força de 5.000 habitantes, de 5.000 soldados, tu acha que tu vai empreender algum tipo de resistência? Não. Os líderes locais negociavam com Gumersindo Saraiva. Foi assim também em Desterro, que hoje é Florianópolis. E por Desterro apoiar, entre aspas, o Gumersindo Saraiva, teve assim um castigo que até hoje paga por esse castigo, porque mudaram o nome da cidade de Desterro para Florianópolis, cidade de Floriano. Só que não contam que os inimigos, aqueles que negociaram para que a coluna de Gumersindo Saraiva não varresse a cidade do mapa, foram aqueles que foram depois fuzilados. Mais de 200 homens foram fuzilados, mais de 200 pessoas, pelos soldados republicanos. Para tu teres uma ideia, se a violência partiu dos federalistas, ela era muito mais utilizada pelos castilistas, ou pica-paus, muito mais utilizada. Só que, claro, quem detém o poder de criar histórias sobre aquele momento. E daí as histórias são criadas de acordo com quem detém o poder. E é lógico que eles não iriam falar isso, né, meus amigos? Isso aí é justo e é muito visto. Por isso que temos que interpretar muito bem quando pegamos algum livro sobre um determinado assunto. Bueno, logo depois, partindo dali, eles partem em direção até Araranguá, se não me engano, mas eles adentram o estado do Paraná, porque não encontrei nenhum livro que fale realmente sobre essa marcha, além do livro de Ângelo Dourado, mas tem uma conotação, uma visão muito federalista, porque ele fazia parte da coluna do Gumersindo Saraiva. Logicamente que
chegaram numa cidadezinha conhecida como Lapa, e também daria outro episódio dentro do episódio. Cheio, isso aqui é uma coisa emocionante que eu estou falando para vocês, que eu estou falando em 3, 4 episódios que eu poderia ganhar mais visualizações, mas estou contando em um só, porque é um episódio muito importante, muito interessante para tu conhecer uma história que tu não conheces do nosso país. Logicamente, lá na Lapa houve uma resistência heróica do general Gomes Carneiro. Por 29 dias eles aguentaram o cerco da Lapa, assim como nós vemos o cerco de Bagé no início da Revolução, que eu já citei aqui em partes, que vão aparecer os videozinhos aqui nos cards. Por 29 dias eles empreenderam uma resistência heróica, mas uma resistência que custou a vida de centenas de pessoas. Onde tu tem uma ideia, que tu põe aquela ideia acima da vida das pessoas, é meio complicado tu seguir essa ideia. Mas estamos falando aqui de outros tempos, de outros homens, de outros pensamentos. Mesmo com muitos pedidos de capitulação, jamais que Gomes Carneiro iria se render para os famigerados maragatos, para aqueles que ele ouviu falar que eram pessoas violentas, bárbaros, que viviam nas planícies do Rio Grande do Sul só comendo carne gorda e peleando de adaga nas pulperias e nos bolichos. Era esta a visão que eles tinham. Uma visão do passado, uma visão atrasada sobre um ser que ficou conhecido como posteriormente Gaúcho. É claro que foi vencida o cerco da Lapa, Gomes Carneiro foi morto, logo depois se tornou um herói nacional pelas palavras positivistas lá do tio Floriano Peixoto. E eles chegaram a Curitiba, onde também está sendo revista a história de outro cara, que é o Barão do Cerro Azul, ao qual ele negociou com Comercindo Saraiva para que não houvesse um ataque muito violento. Só que Comercindo Saraiva mantinha uma honra em seus ataques. E essa honra pouco foi conhecida, senão por aqueles que viveram com ele. Se acaso algum dos seus soldados subordinados violentassem uma mulher ou violassem uma jovem, ele seria fuzilado. Se eles assaltassem sem uma necessidade, eles seriam fuzilados. Em tempos de guerra, isso é uma forma de honra que é mantida. E principalmente por sua alcunha, por seu apelido, de Napoleão dos Pampas. E por que Napoleão dos Pampas? Ele desenvolveu uma tática que nem o próprio Napoleão Bonaparte, ajeitando o sombreiro aqui para contar sobre esse homem da história geral, que perdeu para um homem gaúcho aqui do sul do Brasil. Nós temos o quadrado da infantaria, ou seja, de um lado um quadrado bem formado com baionetas caladas, aos quais a cavalaria não consegue romper esse quadrado, pois ele se mantém de uma forma fechada, coesa, ao qual os cavaleiros ou cavalarianos, mesmo com lanças, não podem romper. Qual foi a tática utilizada por Saraiva? E juntamente por seus conterrâneos e contemporâneos, seus paisanos, que eram dali da campeira. Mandava 2 cavaleiros à frente, com um laço espichado, bem rente ao solo. Quando chegasse perto do quadrado da infantaria, porque naquela época eles não atiravam antes de ter o contato, eram homens gaúchos, independente do lado que lutassem. Eles levantariam esse laço à altura da cintura e dariam um golpe na primeira fileira da infantaria. Nesse golpe já haveria um ataque da cavalaria em V. E nós tínhamos lanceiros sob o comando de Prestes Guimarães e sobre Aparício Saraiva. Só Prestes Guimarães tinha 800 lanceiros, homens preparados com a lança e com o cavalo para um ataque rápido e frontal e certeiro. Aquilo ali desbaratinava as tropas inimigas. Por isso seu apelido de Napoleão dos Pampas. Ele conseguiu romper um cerco que nem o próprio Napoleão Bonaparte, na expansão do Império Napoleônico ou francês, a partir de 1804, conseguiu romper esse cerco. E eu enchendo meu mate aqui, contando para vocês, e meu mate já cheio, mais lavado do que a minha vida. Mas que coisa bárbara. Ah, tá entupido. Coisa brava. Mas bem. E quem é que eram esses maragatos? Os maragatos eram homens do campo, eles eram tropeiros, eles eram carreteiros, eles eram gaúchos, eles eram carneadores, eles eram homens que o progresso estava tentando eliminar. Um gaúcho, um homem sem
lei que vivia de forma sazonal, com a entrada dos arames, o seu mundo havia sido reduzido. Um tropeiro, com a chegada das estradas, também havia sido reduzido o seu trabalho. Um carreteiro, com a chegada do trem e da ferrovia, também tinha seu trabalho reduzido. Ele era a forma do clientelismo da região fronteira e sul do estado, onde nós tínhamos pessoas que dependiam de estancieiros. Esse clientelismo é muito falado na forma de formação do nosso estado e muito comum também na historiografia rio-grandense, coisa que muitos gaúchos que são apaixonados pela história não gostam de falar sobre clientelismo gaúcho, clientelismo no Rio Grande do Sul, mas procurem pesquisar muito, até um episódio também daria sobre o clientelismo na história do Rio Grande do Sul. E quem é que eram os pica-paus? Quem é que eram os castilhistas? Eles eram aqueles gaúchos também que foram arregimentados a dinheiro, onde tu, numa coluna de guerra, tinha carne gorda e tinha sempre uma peleja para te divertir. E é claro que Júlio de Castilhos não ia deixar barato esses ataques, que agora, até esse momento, eu falei sobre uma ponta do laço. Eu vou falar da outra ponta do laço. Ô, mate velho mais entupido, que barbaridade do céu. Mas, bem, vamos adiante. Primeiramente, Castilhos formou a famosa, famigerada e violenta Divisão do Norte, sobre o comando do general, tem o nome do cara aqui, Francisco Rodrigues Leite, e do general também Salvador Pinheiro Machado, que era irmão do outro Pinheiro Machado, que nós temos já aqui um vídeo sobre ele. Aliás, um vídeo com poucas visualizações, eu vou deixar os cards dele aqui para vocês visualizarem, meus amigos. Porque o Pinheiro Machado, no início da República do Brasil, ele era o cara que tinha maior poder dentro da República. Não vamos esquecer disso. E ele foi assassinado de forma brutal. Então deem uma olhadinha com calma lá que vocês vão ver em quem eu estou falando. E dentro dessa famosa e famigerada e violenta Divisão Norte, nós tínhamos um cara, o mais excêntrico dos coronéis de Castilhos, que era Firmino de Paula. Firmino de Paula também merecia um episódio aqui, merece, porque ele era violento assim, ó, tipo bicho, cara. Se olhasse atravessado para ele já mandava decolar. Até mesmo porque dentro de suas forças tinha um piquete que era chamado de rompe-cabeças ou corta-cabeças, como se diz. Rompe é rasga em castelhano. E esse piquete tinha o famoso e também famigerado, todos famosos aqui no nosso canal, no nosso episódio, que era o xerengue, um dos piores degoladores que temos dentro da Revolução Federalista, até não tão famoso quanto a Dom Latour. O cachorrada velha gaúcha. Ela se atracou a pau.